Romanos 3. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Quer dizer, se não preciso circuncidar, qual que é a utilidade dela? Porque eu preciso ter a ação mesmo que eu não tenha a circuncisão. Muita. Qual a vantagem? Utilidade? Muita. Em todos os sentidos. Principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, se o homem não cumprir, Deus não vai cumprir a parte dele, da aliança dele? Não, Deus vai cumprir. Se o homem não vai cumprir, é uma questão dele. Se ele não vai querer obedecer a Deus, é uma questão dele, mas Deus continuará cumprindo a parte dele. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Toda vez que agimos de forma leviana ou que agimos de forma errada, este errado está baseado na lei de Deus que é certa, nos princípios morais de Deus. Então, quanto mais, a lei vem só me mostrar quem que eu sou. A lei vem me mostrar como eu sou pecador. A lei fala assim, não mate, ou não inveje, ou não adultere, ou não cobice, inveja, não cobice, ou não adore outro Deus. Essa revelação da lei, ela tem o intuito de mostrar quando a gente fizer isso que nós erramos, que nós pecamos. E por causa disso precisamos de Deus, precisamos de Jesus nos resgatar. Então, toda vez que eu peco, eu mostro o quanto Deus é perfeito. É que está dizendo isso, eu ressalto a maneira mais clara a justiça de Deus. Olha, era justo que nós fôssemos punidos, porque eu errei de novo, eu pequei outra vez, eu fiz outra vez. E Deus ainda assim, por amor, continuou me amando e mantendo a sua aliança. Isso é lindo, tá, gente? Vamos lá. Versículo 9. Que diremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, que eu acabei de falar. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Presta bem atenção nesse versículo, querido. Nem eu, nem você, nem ninguém. Não existe uma pessoa na face da terra que seja justa, limpa, sem nenhum pecado, que nunca tenha feito nada. Todos nós pecamos e precisamos da misericórdia, da graça de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Todos dependemos da misericórdia de Deus. Assim fica mais fácil, né? Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta são o túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aqui, vamos voltar aqui. A gente pode falar assim, não, mas eu sou boazinha, eu faço boas ações, eu pratico isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu alimento não sei quem. Tá bom, ações de caridade. Nós estamos falando aqui se nós somos realmente alguém que faz o bem sem nunca ter feito nenhum algo errado, né? Quantos de nós já não falamos mal, que fala da garganta, a língua, então não falar em Tiago, lá, não, a gente está só traulitada, né? Porque a nossa língua, a nossa garganta, o que sai da nossa, a Bíblia fala que a boca fala que está cheio o coração. O nosso coração é enganoso, é pecador. Então sai da nossa boca palavras erradas, sai da nossa boca palavras que não deveriam ser faladas, sai da nossa boca pensamentos equivocados. Então a nossa boca está cheia de maldição e amargura. A gente corre para fazer o mal, a gente corre para fazer vingança, corre para desejar que o outro se estrumbique. Fala que podia tomar, né? Podia. A gente não está certo, né? Então por isso nós precisamos do Senhor, viu, queridos? Versículo 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus, aqueles que acham que correm para fazer a desgraça. Voltando um pouquinho lá. Versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto,
ninguém seja declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, olha aqui, olha, nós lemos isso aqui numa passagem em que um homem chega para Jesus e fala assim, olha, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Honra seu pai, sua mãe, adora somente a Deus, eu faço tudo. Então vende tudo e dá para os pobres. Poxa, vender tudo? Custei conquistar, né? Não sei se é isso, eu estou inferindo. Mas aqui fala que, olha, não adianta você se basear como ser uma pessoa justa se você fez tudo que a lei manda. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca fiz. Eu sou perfeito. Mas é a lei que mostra que você é pecador. Não tem escolha. Não tem como te fugir, querido. O negócio é render mesmo ao Senhor e viver uma vida de santidade. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei, na expressão de Moisés e todos os profetas que vieram depois e anunciaram o Messias, eles vão trazer então uma justiça que ultrapassa apenas a lei. Ela é independente da lei, ela vem para graça. Nós vivemos sobre a graça de Deus. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, amados, não tem nada de bom que você faça que vai fazer você receber e ser digno da vida eterna. A fé em Jesus Cristo é o suficiente e as suas boas obras lhe renderão galardões no final dos tempos, ok? É por graça, é por bondade de Deus. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício, Jesus, para propiciação, mediante a fé, e pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele também não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira alguma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ou seja, Jesus veio, então agora eu não preciso mais da lei de Moisés. Preciso. Na realidade, Jesus vai falar assim que é importante agora, no Novo Testamento fala assim, é importante agora que ela seja colocada no nosso coração, né? Não matar, não roubar, não deixou de ser princípio moral de Deus, ele continua. Só que não é por tudo aquilo que você fez, na regularidade dos fatos e na permanência da execução dessas ações, é que vai te garantir vida eterna. Para ter vida eterna em Jesus Cristo, é preciso fé nele. E para viver em fé nele, eu tenho que obedecer o que ele fala. E na obediência a Jesus inclui, inclusive, a lei. Amém? Vamos terminar por hoje. Assunto muito bom. Volta a ler de novo, que vale a pena. Aprofunda um pouco mais. Se você não tem e quiser, tem Bíblias que tem comentários embaixo, que são notas de rodapé, que tem explicações das passagens em cima, que às vezes são alguns estudiosos que estudam e escrevem para poder facilitar para nós. Aproveite, leia e pesquise. O livro de Romanos é muito profundo. Deus vai falar com você. Te aguardo aqui amanhã, se o nosso bom Deus quiser. Até lá!